A questão 2 da lista, ela trata de funções compostas, mas a gente vai continuar fazendo o uso das regras de derivação, propriedades operatórias que a gente já conhece a depender do contexto. Então, basicamente, a gente vai usar o que a gente está chamando de regra da cadeia, combinado com as regras de derivação, né, das funções elementares e as propriedades operatórias. Aqui, a gente vai ter um tipo de função que é uma composição de outra função. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui. A gente tem que f de x é igual a g de h de x. A gente tem uma função dentro da outra. Aí, como é que a gente resolve essa derivada? A derivada de f, que é f', ela vai ser a derivada de g vezes a derivada de h de x, que é a h' de x. Como eu costumo falar, a gente tem a derivada de fora vezes a derivada de dentro, certo? Então, vamos tentar ver aqui nas questões que a gente tem essa dinâmica de estrutura dessa regra. Então, no item A, a gente tem uma funçãozinha linear, certo? Elevado à quarta. Então, como é que a gente vai fazer a solução dessa questão? Então, f' de x aqui vai ser a derivada do que está fora. Então, eu vou olhar primeiro para o expoente aqui, aplicar a regrazinha lá da potência e manter o que está dentro da potência fixo, certo? Então, a gente vai descer esse expoente, mantém o que está dentro dele fixo e subtrai 1, que é aquela regra da potência que a gente já conhece. E agora a gente vai fazer a derivada de h de x, que é a função que está dentro da outra, certo? Então, a gente vai olhar para 2x menos 1 e aplicar as regrinhas de derivação. Então, a derivada de 2x é 2, correto? E a derivada de menos 1, como é constante, ela vai ser 0. Para melhorar essa questão, eu posso multiplicar essas duas constantes aqui, certo? Não tem nenhum problema. E vai ficar 8, que multiplica 2x menos 1 elevado ao cubo. Essa é a solução do item A. No item B, o que é que a gente tem que observar? A gente tem também uma função elevada ao cubo, né? Parecida com o item A, só que dentro desse cubo a gente tem 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Sempre que tem esse tipo de item, aí é aquilo que eu sempre falo, vamos tentar olhar para a função com um certo carinho. Então, para a gente conseguir aplicar aquela regrinha da potência, a gente coloca esses denominadores para cima. Então, 1 sobre x ao quadrado é igual a x elevado a menos 2. 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1, mais 1. Isso tudo elevado ao cubo. Então, agora a gente consegue aplicar a regrinha de derivação de uma forma mais tranquila. Então, a gente vai primeiro olhar para essa função aqui. A gente tem h de x elevado ao cubo, certo? Então, a gente vai resolver primeiro ela. Então, a gente desce esse expoente, certo? Repete o que está dentro do parênteses e subtrai 1 do expoente. Então, vai ficar ao quadrado. Qual é o próximo passo? Fazer a derivada de h de x, que é o que está dentro do expoente aqui para a gente, dentro da potência. Então, a gente vai aplicar a regra que a gente já conhece para essa função aqui. Então, a gente desce o expoente e subtrai 1. Vai ficar menos 2 menos 1 fica menos 3. Aqui você vai descer o expoente, vai ficar menos x elevado a menos 2, porque eu estou subtraindo 1. E a derivada da constante, que é 1, é 0. Então, essa é a nossa função derivada para esse item. Se eu quiser retornar para o formato de fração, aí é só reescrever a derivada, certo? Então, vai ficar 3 que multiplica 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x, mais 1, isso tudo elevado ao quadrado,
E aqui fica menos 2x elevado ao cubo, menos 1x elevado ao quadrado. Lembrando que aqui as duas expressões são iguais, ok? No item C, a gente tem uma função logarítmica, né? A gente tem o logaritmo natural aqui, e dentro dele a gente tem um polinômio ali do segundo grau. Então, o que está dentro para a gente é o polinômio. Então, primeiro, a gente vai fazer a derivada de fora, certo? Que vai ser a derivada pensando no logaritmo natural. Se eu tivesse só isso aqui, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Só que agora, dentro do logaritmo, eu tenho uma função. Então, vai ficar 1 sobre essa função. Então, a derivada de fora aqui vai ser 1 sobre 3x ao quadrado menos 3x, certo? E a derivada de dentro é o que está dentro do logaritmo. Aí a gente aplica as regrinhas que a gente já conhece. Desce o expoente, combina com a constante, então vai ficar 6x, porque eu estou subtraindo 1 do expoente. E a derivada de menos 3x é menos 3, certo? Então, essa é a solução do item C. No item D, o que é que a gente tem? A gente tem uma funçãozinha exponencial e dentro dela a gente tem um polinômio também de segundo grau, uma funçãozinha quadrática, uma função dentro de função, função composta. Então, se eu tivesse apenas isso, que é exponencial de x, né? A gente tem a função exponencial na base do número de Euler, a gente tem que a derivada dessa função é ela mesma. Aqui a gente vai usar essa ideia, só que o expoente agora é outra função. Então, a derivada de fora vai ser a função do jeitinho que ela tá, certo? Vezes a derivada de dentro. Quem é que está dentro aqui nesse caso? Que é a nossa funçãozinha ali, h de x, da forma que eu apresentei no início da resolução. É o x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, a gente vai fazer a derivada desse termo. Então, a derivada do primeiro termo é 2x, a derivada do segundo termo é 2, e a derivada de mais 1 é 0, porque é constante. Então, daí a gente tem a nossa solução, certo? Já no último item da questão, ele é bem interessante porque a gente tem que usar duas coisas para conseguir resolver. Como eu falei na resolução da questão 1, sempre que a gente tiver radicais, é interessante que a gente reescreva no formatozinho de expoente fracionário. Então, a raiz quadrada do logaritmo natural de x dividido por exponencial de x é igual a isso elevado ao meio. São expressões equivalentes. Então, nesse caso aqui, a gente tem que se atentar a duas coisas. Dentro desse radical, a gente tem um quociente. Então, quando a gente for fazer a derivada de h de x, agora h de x para a gente é uma razão. Então, quando eu for fazer a galinha de x, eu tenho que fazer a regra do quociente, certo? Que já já a gente relembra, ok? Lembrando que a gente está trabalhando aqui nessa estrutura. Só para reforçar. Então, a derivada dessa função é a derivada de g de linha, mantendo o h do jeitinho que ele está, que multiplica a derivada de h, que é a galinha, certo? Que eu costumo falar assim, a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Então, vamos ver como é que vai ficar essa derivada aqui dessa função. Então, primeiro a gente vai, assim como no item A e B, tratar o expoente. Então, a gente desce o expoente, repete o que está dentro, que é o que eu estou chamando de h de x, e subtrai 1 do expoente. Quando eu tirar 1 meio menos 1, vai ficar menos 1 meio. Aí agora eu vou fazer a derivada do que está dentro desse radical, certo? Aí, como é uma razão, a gente vai utilizar a regra do quociente, que diz o seguinte: a derivada do numerador vezes o denominador menos a derivada do denominador
vezes o numerador dividido pelo denominador ao quadrado, ok? Então, a derivada do numerador é 1 sobre x, que a gente já sabe que é a derivada de logaritmo natural de x que multiplica o denominador, menos a derivada do denominador, como é exponencial de x, vai ser ela mesma a derivada, vezes o numerador. Isso tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Notem que não é uma expressão tão bonita, vamos dizer assim, mas isso aqui já é a nossa solução. Se você quiser dar uma simplificada, pode simplificar, né? Você pode optar por colocar esses exponenciais aqui em evidência, tentar simplificar, mas parando nesse ponto aqui, aplicando as duas regras em conjunto, que é a regra da cadeia e a regra do quociente, a gente já tem a solução dessa questão, certo? Então, assim como eu reforcei na questão anterior, é interessante que além desses itens, vocês testem outros exemplos, refaçam, reflitam sobre essas questões.